Fala pessoal, tudo jóia? Boa noite. Aqui é o Guilherme Nascentes com vocês. Quem ainda não me conhece, eu sou trainer coach. Eu sou profissional de educação física, atuo como personal trainer. E sou coach de emagrecimento e coach de carreira. E eu vim juntando esses dois conhecimentos, tanto na área da educação física quanto na área do coaching, e desenvolvendo uma metodologia chamada Fit Coaching, onde a gente se torna, então, trainer coaches. Dentro dessa perspectiva, hoje, então, a gente vai falar sobre a importância do treinamento físico para o desenvolvimento mental. Como que as pessoas fisicamente ativas conseguem transferir as competências que elas desenvolvem através do treinamento, através dos exercícios físicos, para o dia a dia delas, tendo uma mentalidade mais forte, mais positiva e, consequentemente, de melhores resultados. Ajustando aqui as últimas configurações, para a gente poder dar início. Vamos lá então, galera. Começar. Sei que tem muita gente que tem curiosidade sobre esse tema. Tem muitas pessoas que são sedentárias que não conseguem entender o papel do exercício físico nesse aspecto mental e no desenvolvimento pessoal. Muitas pessoas acabam criticando as pessoas que são fisicamente ativas, que se dedicam a uma modalidade de treinamento, se dedicam à prática regular de exercícios físicos, achando que é simplesmente um vício. E não é bem assim. Acaba se tornando um vício para algumas pessoas, mas um vício da forma positiva da palavra. E então eu queria começar esse webinar de hoje com uma frase muito famosa e clássica, que é mens sana in corpore sano. Ou seja, mente sã em corpo são. De onde que surgiu essa frase, né? É uma frase que foi pronunciada por um poeta romano chamado Juvenal. Ele escreveu um poema e ele colocava essa frase dentro de um contexto sobre o que nós devemos desejar da vida, o que nós devemos pedir em oração, o que a gente precisa desejar. Então, ele coloca que nós devemos desejar uma mente sã e um corpo são. E, mais recentemente, essa frase ficou aliada à visão de um equilíbrio, né? Entre corpo e mente, e ao modo saudável de ser. Sempre alinhando a saúde física à saúde mental. E mais recentemente ainda, a gente tem visto essa frase muito relacionada à parte da saúde espiritual também, saúde social. Então, é muito interessante para contextualizar que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela, há muito tempo atrás, definia saúde simplesmente como a ausência de doenças. E de um tempo para cá, eles mudaram esse conceito. Saúde não é mais simplesmente a ausência de doenças. Então, a saúde é mais que isso. É um bem-estar biopsicossocial, ou seja, um bem-estar biológico, psicológico, social, e tem sido falado mais recentemente sobre o bem-estar espiritual também. E por que o exercício físico é importante, então, para quem deseja um desenvolvimento? Então, muitas pessoas hoje em dia estão muito focadas apenas em trabalho, em estudos. Quem não me conhece, eu sou daqui de Brasília, aqui a galera tem muita mentalidade de concurso público. Então, a gente vê muitos jovens largando toda a vida para poder ficar sentado numa cadeira de cursinho, focado só naquilo, em passar em um concurso público, onde muitas vezes não é nem o que eles querem, é uma pressão da sociedade, uma pressão dos pais, da família. Independente do porquê a pessoa está fazendo aquilo, ela precisa de produtividade, ela precisa estar com a mente dela focada, precisa estar com a mente forte para aguentar a pressão no dia da prova, para aguentar a pressão dos dias de cansaço também. E o treinamento físico, ele acaba exercendo um papel fundamental.
fundamental nesse aspecto. Algumas pessoas, aí já sendo um pouco mais abrangente, existe isso aqui em Brasília também, mas a gente percebe muito em outros estados também, que é a parte dos executivos, empresários, empreendedores, que são pessoas que estão focadas em desenvolvimento de uma carreira, estão focadas em desenvolvimento de uma empresa, e que também acabam deixando de lado a saúde por conta de um objetivo financeiro, um objetivo profissional, onde, na verdade, isso acaba sendo contraproducente. Porque o que acontece é que quando a pessoa se torna sedentária, uma série de processos do organismo dela param de funcionar de forma adequada. Então, ela começa a desenvolver várias patologias. Só que até essas patologias serem realmente desencadeadas, isso leva um tempo, né, da noite para o dia, vários outros fatores vão sendo prejudicados. E focando principalmente na galera que tem esses objetivos de desenvolvimento de carreira, desenvolvimento profissional, conquistas profissionais, o exercício físico é fundamental para a melhora de fatores como concentração, produtividade, foco. Então, nisso, eu quero começar falando sobre o treinamento em si, né? Muitas pessoas que estão sedentárias, que não têm esse hábito de praticar exercício físico, não conseguem entender as pessoas que se dedicam tanto a isso, se dedicam tanto a uma modalidade, a musculação, treinamento de força, né? A uma corrida, ao treinamento de triatlo, ou algum outro esporte, também esporte coletivo, pode ser, não conseguem entender o porquê disso. Então, dentro dessa perspectiva, uma coisa que eu já falo logo é que o treinamento físico não se trata simplesmente de realizar movimentos. Não basta você chegar e realizar os exercícios de forma displicente. É preciso realizar com foco, com atenção, dedicação, muita concentração, consistência, sempre buscando dar o seu máximo. Dentro do treinamento, independente de qual seja o objetivo, se a pessoa está querendo emagrecimento, se ela está querendo hipertrofia muscular, se está querendo uma melhora do condicionamento físico, desempenho das atividades do dia a dia, ou um desempenho esportivo realmente, trazer para alguma modalidade esportiva o máximo desempenho possível, independente do objetivo. Se a pessoa realizar o exercício de forma displicente, ela não vai conseguir resultados. Até quem está fazendo exercício físico, buscando a melhora da saúde, sem um objetivo realmente quantificado, sem uma meta pré-estabelecida, ele precisa realizar a atividade física, o exercício físico com dedicação, com consistência, e precisa sempre buscar o seu máximo. Senão vai estar fazendo uma série de movimentos seguidos ali, sem um objetivo, sem um propósito, e, consequentemente, sem trazer um benefício específico. Porque tá fazendo sem se dedicar. Todos nós temos um limite físico, um limite mental. E a ideia é que nós nos desenvolvamos cada dia mais. E o exercício físico, ele contribui para isso. Cada dia é um novo desafio. Cada dia é uma chance de você jogar o seu limite mais para cima. De você conseguir evoluir mais, de você conseguir se desenvolver cada dia mais. E agora eu vou falar sobre alguns pontos fisiológicos, realmente, de por que o exercício físico consegue trazer benefícios para a parte mental também. E um primeiro ponto que eu quero tocar é com relação à liberação de endorfina. Então, quando a gente pratica exercício físico, tem aquela sensação de prazer. Muitas pessoas conquistam essa sensação comendo chocolate, comendo besteira, e o exercício físico ele consegue nos dar essa sensação também. Então, a função endócrina, o sistema endócrino, durante a atividade física, muitas vezes isso não acontece durante o exercício, mas acaba acontecendo depois. O cérebro começa a liberar mais endorfina, que é aquele hormônio responsável pela sensação de prazer, de alívio das dores, e isso faz com que diminua a tensão no dia a dia. Com essa redução da tensão, naturalmente, a concentração já aumenta. Ainda com relação a essa melhora da concentração, a gente sabe que o exercício físico ele consegue melhorar a atividade neuronal também. Então, os neurônios eles funcionam com uma forma melhor em prática de atividade física, quem se exercita regularmente. Então, dentro dessa parte dos neurônios, o exercício físico ele estimula a formação de novos neurônios, que é chamada neurogênese.
E, além disso, a concentração de fatores neurotróficos também, que exercem papel fundamental no desempenho intelectual. Esses fatores neurotróficos, eles, além de contribuírem para o desempenho intelectual, eles contribuem também para a sobrevivência neuronal, ou seja, eles contribuem para a longevidade desses neurônios já existentes e para a neurogênese, que é a formação de novos neurônios. Com relação a essa parte de exercício físico e mentalidade, tem alguns profissionais que já atuam, né? Já vinham atuando com isso há algum tempo atrás. Entre eles, eu escolhi dois aqui para citar, são dois que se destacam realmente. O Joseph Pilates, que não tinha como não falar dele, que se destaca no mundo todo. Então, para quem não conhece a metodologia do Pilates, ela está sempre falando sobre a conexão corpo e mente. Então, ela explica, dentro dos princípios do Pilates, como realizar o exercício físico focado na concentração, na fluidez do movimento, sempre estando atento ao que você está fazendo, ao que você está realizando e o porquê que você está fazendo aquilo. O Joseph Pilates, ele desenvolveu essa metodologia, para quem não conhece, ele foi uma criança muito, muito doente, tinha uma imunidade muito baixa, e sempre os médicos recomendaram a prática de exercício físico para ele, para a família dele. E então ele foi uma criança que acabou se tornando muito ativa. Aos poucos foi se integrando aos exercícios físicos. Praticou boxe, natação, balé, circo. E então foi se tornando uma pessoa muito ativa e foi desenvolvendo uma metodologia específica. Até que na Segunda Guerra, o Joseph Pilates era alemão, na Segunda Guerra ele foi pego pelos ingleses e aí foi feito de refém. E aí eles falaram o seguinte, pô, esse cara aqui, ele entende muito de saúde, corpo humano, vamos deixar ele aqui com a gente, ele vai ser útil. E colocaram o Joseph para poder atuar com os mutilados da guerra. Ele começou a fazer um trabalho utilizando a metodologia dele. E aí, quando a gente para observar os aparelhos do Pilates, a gente observa muito a questão das molas, como resistência ou como auxílio para o desenvolvimento do exercício. E essas molas, realmente, elas se desenvolveram porque é o que ele tinha para utilizar na guerra. Então, eram as molas dos colchões. A gente observa que alguns dos aparelhos se parecem com cadeira de rodas, outros se parecem com camas, outros se parecem com cavalos, que é o que ele tinha para utilizar no dia a dia, dentro da guerra. Sempre já focando nessa parte da concentração, do foco, da conexão corpo e mente. Após a Segunda Guerra Mundial, ele foi liberado, então voltou na época dos Estados Unidos, foi desenvolvendo o método dele, que era chamado de contrologia. E só depois da morte dele que foi conhecido como Pilates, em homenagem ao seu criador. E está aí difundido no mundo todo até hoje. Cada vez mais as pessoas estão aderindo a essa metodologia, essa modalidade de treinamento, que realmente intercala corpo e mente, melhora a concentração, foco, além da coordenação motora, do bem-estar e desse relaxamento mental, que é movido pela modalidade. Um outro nome que eu faço questão de citar é o Nuno Cobra. Para quem não conhece, o Nuno Cobra, ele foi preparador físico do Ayrton Senna, foi preparador físico também de outros pilotos, como Gil de Ferran, Raul Boesel, Ricardo Maurício, e alguns outros, além de outros atletas de outras modalidades, como tênis, golfe, até o futebol também. E o Nuno Cobra, desde o início, ele sempre falou sobre essa conexão corpo e mente. Ele fala que você precisa estar concentrado no exercício que você vai realizar. E mais do que isso, ele falava sobre a importância de você sentir prazer no exercício que você está realizando. E Joseph Pilates também falava um pouco disso, sobre você estar focado na atividade e sentir prazer enquanto a realiza. Só que muitas vezes esse prazer não é imediato. No momento que você está realizando a atividade, você vai sentir um desconforto, vai sentir um sofrimento, que é natural. Muitos exercícios, principalmente quando a gente aumenta a intensidade, vão provocar acidose,
e a sensação de desconforto é inevitável. Vai sentir náusea, tontura, dores, isso faz parte. Porém, depois tem aquela parte da liberação de endorfina, sensação de prazer, e a pessoa começa a gostando cada vez mais da atividade. O Nuno Cobra, como preparador físico do Ayrton Senna, acho que não tem nem muito o que falar, né? Todo mundo tem consciência da força mental que o Ayrton Senna tinha, da capacidade de se manter focado, de superar as adversidades, e isso não foi desenvolvido da noite para o dia. Isso vinha sendo desenvolvido com trabalho, e dentro desse trabalho, a parte do treinamento físico, aliando corpo e mente. Agora, além da parte fisiológica, né, que eu falei para vocês, como a melhora da concentração, a liberação de endorfina, a melhora da atividade neuronal, fatores neurotrópicos, tudo isso, tem também a parte comportamental, a parte do desenvolvimento de competências que são fundamentais para o desenvolvimento mental. Então, o exercício físico, ele desenvolve algumas competências que são fundamentais para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento profissional. E dentro dessa perspectiva, o exercício físico desenvolve alguns fatores. Deixa eu só responder uma perguntinha aqui antes. Estão querendo saber sobre o Pilates. Qualquer pessoa pode fazer Pilates. O Pilates, ele é uma modalidade que ele, a princípio, não tem contraindicações. Porém, ele vai ter que ser adaptado de pessoa para pessoa. É uma modalidade que a gente consegue realizar ele de forma bem individualizada. O foco dele é no indivíduo, respeitando a individualidade de cada um, focando no limite e nas limitações de cada pessoa. E dentro da individualidade biológica, das especificidades de cada pessoa, a gente vai adaptando a modalidade, vai adaptando os exercícios, porém, sem esquecer desses princípios que regem a modalidade. São os princípios como a respiração, concentração, centralização, que é a parte da ativação da powerhouse, que a gente chama, que é a casa de força, que é quando o Pilates dizia que a força vinha do centro para as extremidades. Então, por isso que o Pilates é muito indicado pelos ortopedistas, inclusive, para quem tem problemas de coluna, problemas posturais, porque essa ativação da parte central do corpo, no Pilates a gente chama de powerhouse, no treinamento funcional ele é conhecido como core, por exemplo, são os músculos centrais do corpo, que são os músculos estabilizadores da coluna, e entre eles os músculos mais internos também do abdômen. Músculos mais internos do abdômen, da lombar. Então, com a parte da respiração e da centralização, a gente consegue desenvolver essas musculaturas mais internas. Então, a gente trabalha os oblíquos internos e externos do abdômen, trabalha os multífidos, muitas pessoas não conhecem. São músculos pequenininhos, que eles envolvem a coluna, revestem as vértebras e são fundamentais para dar estabilidade para a coluna, para diminuir as dores. Então, não tem contraindicações, porém, tem limitações e restrições de acordo com a individualidade de cada pessoa, certo? Tomar um pouquinho d'água antes da gente continuar. Enquanto isso, pessoal, podem ir mandando mais perguntas, tá? À medida que eu for visualizando, eu vou respondendo aqui para vocês. E o que eu não consegui responder aqui durante o Hangout, eu respondo posteriormente. Em Brasília tem que beber muita água, sempre muito seco. Até em tempo de chuva. Opa, mais uma perguntinha. Então, como educador físico, o que você recomenda que faça para estimular os alunos? Essa pergunta é bacana. Ela vem diretamente com relação ao aspecto que a gente tem falado. Porque o que acontece, que é isso que eu quero entrar nesse ponto, que não basta a gente, como profissional da saúde, como profissional de educação física, saber todos os aspectos fisiológicos, saber tudo sobre o treinamento, conseguir desenvolver o melhor treinamento possível, se o aluno não vir realizar. Então, eu posso prescrever o melhor treinamento possível para a pessoa. Se ela não
tomar a ação de realizar aqueles exercícios, de realizar aquele treinamento, ela não vai conquistar resultado nenhum. Então, essa pergunta é fundamental para que a gente possa manter os nossos clientes motivados. E dentro dessa perspectiva, por isso que eu trabalho bastante com coaching, e aí acabei desenvolvendo a metodologia Fit Coaching, porque a gente trabalha em cima de desenvolvimento de certas competências. E para isso é fundamental um autoconhecimento. Um autoconhecimento por parte do nosso cliente. Então, a gente precisa estimular que ele consiga se conhecer melhor. Precisa conhecer o que o motiva, o porquê que ele está tomando certas decisões, por que ele faz determinadas escolhas. Então, é fundamental o cliente entender o que ele ganha, né, quais os benefícios que ele tem com a prática regular de exercícios físicos, o que ele perde com essa prática regular, por exemplo, porque existe uma perda também. A pessoa está acostumada com aquela vida sedentária, né? Por exemplo, sai do trabalho e vai direto para casa, sentar no sofá, fica ali no sofá deitado, assistindo televisão, comendo um monte de besteira, e tem uma sensação de prazer imediata. Aquilo para a pessoa é o prazer dela, é um alívio, a diminuição do estresse. Então, ela precisa ter consciência que aquilo vai ser uma perda para ela, porém é uma perda momentânea, em prol dos benefícios que ela vai ter com o exercício físico. Vai ter vários benefícios para a parte cardiovascular, para a parte da saúde, melhora de disposição, condicionamento físico, além de toda a parte social que as atividades físicas envolvem também. Então, a pessoa precisa listar isso. Uma ferramenta interessante é pedir para a pessoa listar isso e escrever com as próprias palavras dela, para que ela reflita e, através dessa reflexão, ela consiga entender quais os benefícios da atividade, quais as perdas dessa atividade, quais os benefícios a curto, médio e longo prazo, quais as perdas que ela vai ter, no caso, a curto prazo, e o que isso vai influenciar na vida dela. Outro ponto que eu acho muito interessante, fundamental, que a gente tem que trabalhar com os clientes, é o porquê que eles estão realizando exercício físico, qual a motivação deles, por que eles resolveram dar início a essa atividade. Será que é porque está com dificuldade de brincar com os filhos pequenos? Será que é porque está ficando muito estressado ao longo do dia, está chegando em casa brigando com o marido, com a esposa? Será que é porque está tendo dificuldade de subir o lance de escada? Será que foi por indicação médica? Os parâmetros de saúde estão ruins, os exames estão ruins, e o médico indicou a prática regular de exercício físico como forma de tratamento não medicamentoso? Então, existem vários motivos para a pessoa começar a realizar o exercício físico. E é fundamental que ela compreenda qual o motivo dela. Isso varia de pessoa para pessoa. Cada um vai ter os seus motivos, as suas motivações, as suas razões para estar realizando exercício físico. Dentro desse ponto, tem mais uma questão aqui. Você faria isso no momento da avaliação? Ou na hora da avaliação, é interessante isso, antes da gente começar. Então, como é que eu utilizo? Antes de eu começar um programa de treinamento com um novo cliente, ou até com um cliente mais antigo, na hora da gente iniciar um novo ciclo de treinamento, durante a avaliação, antes de começar na parte das restrições, no caso de clientes novos, por exemplo, antes de saber todas as restrições dele, a parte fisiológica, se tem alguma lesão, se tem alguma patologia, se já vinha praticando exercício físico antes, quais modalidades que já praticou na vida. Antes de tudo isso, eu gosto de focar nessa parte do autoconhecimento. Para que, quando eu chegar nessas perguntas mais específicas para eu poder desenvolver o treinamento, a pessoa já tenha uma consciência do porquê que ela está buscando a prática de exercícios físicos e o que ela espera com isso. Quais os resultados que ela espera obter, quais as motivações dela para estar realizando essas atividades e quais os benefícios e perdas de curto prazo que ela vai ter. Então, eu gosto bastante de fazer isso na avaliação inicial e nas avaliações periódicas também, porque as motivações vão mudando. Então, a pessoa chegou comigo para treinar comigo por indicação médica, por exemplo. Então, a motivação dela era aquilo, era baixar os parâmetros de saúde, os exames estavam ruins. E aí, de repente,
passaram-se, sei lá, 4 meses, 6 meses, ela já conseguiu normalizar todos os exames, já conseguiu melhorar a disposição e chegou a um ponto de que ela está até gostando de fazer exercício físico, uma coisa que ela nem imaginaria. Então, as motivações dela já são outras. Então, eu preciso reavaliar. Assim como a gente vai reavaliar a parte física, reavaliar a postura dela, reavaliar a percentual de gordura, as medidas, a parte dos movimentos em si, limitações, onde ela está tendo mais estabilidade, mais mobilidade, onde está precisando evoluir. Assim como tudo isso, eu gosto de reavaliar também essa parte do autoconhecimento. Porque é aquela velha história de que a pessoa nunca toma banho no mesmo rio 2 vezes, né? Porque quando chega para tomar banho de novo, nem ela é a mesma e nem o rio é o mesmo. Todos estão diferentes. E a mesma situação. A pessoa que eu estou treinando agora, ela vai ser diferente da pessoa que eu vou estar treinando daqui a 6 meses. A mesma pessoa vai estar diferente. Eu, como profissional, também vou estar diferente. Sempre em busca de uma evolução constante, assim como o nosso cliente também vai estar sempre em busca de evoluções constantes. E vou dando continuidade agora, pode surgir mais dúvidas, podem ir mandando, viu, pessoal? Vamos lá. Eu estava falando sobre a parte das competências para o desenvolvimento mental, né? E essas competências que o exercício físico consegue desenvolver, sou apaixonado por todas elas, porque realmente a gente consegue visualizar a transferência que o cliente faz do exercício físico para o dia a dia dele. Então, dentro disso, a primeira competência que eu queria citar é a parte da disciplina. Então, pessoas que praticam exercício físico regularmente, elas são muito disciplinadas. Muitas vezes, elas precisam se policiar para não faltar um treinamento, para não se poupar durante o treinamento, dando menos do que realmente consegue. E em muitos dos casos, é fundamental essa parte do personal trainer. Muitas vezes, as pessoas observam o personal trainer para poder utilizar essa parte da disciplina e desenvolver esse aspecto fundamental, que ao longo do tempo vai sendo desenvolvido, se torna um hábito e a pessoa começa a realmente ter essa competência consigo. E depois começa a transferir isso para o dia a dia. Então, quando eu falo em disciplina, eu estou falando no ponto que seria a pessoa fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ela não quer. Sabe aquele momento que a pessoa está muito cansada? Fala, pô, hoje eu queria ficar dormindo um pouco mais, hoje eu queria chegar em casa mais cedo, mas ela sabe o que precisa fazer. Ela tem um planejamento do treinamento, ela sabe que o profissional de educação física, o personal trainer dela, desenvolveu um programa de treinamento e que naquele dia específico ela precisa realizar determinado treino. Pode ser que no dia seguinte ela descanse, mas naquele dia não. Então ela precisa fazer o que precisa ser, ela vai fazer o que precisa ser feito, mesmo estando sem vontade. E quando isso se transfere para o dia a dia, é sensacional. Então as pessoas fisicamente ativas, elas têm muito mais disciplina, por exemplo, na hora de estudar para um concurso público, na hora de estudar para uma prova na faculdade, na hora de desenvolver projetos de médio e longo prazo, onde ele vai precisar de mais estudos, de mais foco, de mais disciplina para realizar as tarefas. Porque vão ter muitos momentos que a pessoa não vai querer estudar, não vai querer fazer a parte do projeto que precisa ser desenvolvida, mas ao desenvolver a disciplina como um aspecto fundamental, ela vai realizar o que precisa ser feito, mesmo quando não quiser. Vai superar essas expectativas. E falando em superação, o próximo ponto ele é com relação à superação e persistência, que são competências fundamentais para quem deseja obter qualquer objetivo na vida, né? Seja objetivo financeiro, seja objetivo profissional, seja objetivo com relação aos relacionamentos e objetivos com relação aos exercícios físicos, seja objetivos estéticos com relação à saúde, com relação a condicionamento, tudo isso é fundamental, porque as dificuldades vão existir. Todos nós sabemos que as dificuldades estão aí e vão continuar existindo o tempo todo, em qualquer objetivo que a gente busque, qualquer meta que a gente busque, sempre a gente vai passar por dificuldades. E saber como enfrentar essas dificuldades é fundamental. É importante a gente ter consciência de que essas dificuldades são pedras no caminho, mas que a gente não precisa parar em qualquer pedra. A gente pode utilizar essas pedras
como uma forma de escada, como uma forma de ponte, para que a gente possa chegar no objetivo desejado. E isso focando na parte da persistência especificamente, né? Que é não desistir, é continuar fazendo mesmo quando você está cansado, mesmo quando você acredita que não vai dar certo, mas se você fizer o certo, você uma hora vai conquistar. Faça o certo até dar certo. É assim com qualquer objetivo. E focando na parte da superação, todos nós temos limites. Falei isso logo no início. Todos nós temos limites mentais, todos nós temos limites físicos. E com o treinamento físico, a gente visa sempre elevar esses limites. A gente tenta sempre jogar a cada dia mais o limite mais para cima. E isso é com relação às nossas às dificuldades que a gente tem também. Pô, você está com dificuldade de estudar, tá com dificuldade de concentração, tenta jogar seu limite um pouco mais para cima a cada dia. Está conseguindo estudar 20 minutos no dia. Acabou de começar. A primeira semana você estudou 20 minutos por dia. Na segunda semana, tenta estudar 25 minutos. Você eleva um pouquinho mais os seus limites. Isso acontece com o exercício físico. Você está realizando um determinado número de repetições, você vai tentar no próximo treino elevar o número dessas repetições. Chegou na margem superior das repetições estipuladas, você vai começar a elevar a carga de treinamento que você vem utilizando. E essa superação diária, superação semanal, superação periódica, que a gente consegue com exercício físico, ela é transferida também para o dia a dia de todos os praticantes. Mais um aspecto fundamental do treinamento que a gente leva para o dia a dia é a busca pela excelência. Por que essa busca pela excelência? É aquilo que eu falei um pouco antes, de não simplesmente realizar o movimento por si só. O movimento precisa ser realizado com foco. Você precisa realizar o movimento da melhor forma possível. Você tem que estar focado no esforço que você está fazendo, e por que você está fazendo. É aquela questão de dar o seu melhor sempre. Então, você sempre vai ter que estar buscando dar o seu melhor. Sempre vai buscar realizar o exercício com o movimento mais perfeito possível, com a melhor técnica possível, com o máximo de esforço possível para jogar os seus limites mais para cima. Quando você começa a buscar excelência, você não consegue mais se contentar com o médio, com a mediocridade, com simplesmente fazer por fazer. E isso é facilmente transferido para todas as atividades do dia a dia. Você começa a buscar excelência nos seus relacionamentos. Então, você vai ter relacionamentos melhores. Você começa a buscar excelência nos seus estudos. Você vai conseguir resultados melhores nas provas que você deseja, nos conhecimentos que você deseja desenvolver. Você vai conseguir desenvolver a excelência, utilizar ela no desenvolvimento dos seus projetos. Você vai se desenvolver melhor na carreira, vai se desenvolver melhor profissionalmente, porque você vai estar focado na excelência. Então, é aquela frase de que a excelência não é nenhum objetivo, ela é um hábito, né? A gente começa a utilizar no nosso dia a dia, a excelência passa a ser uma competência da pessoa. E quem pratica exercício regular consegue facilmente desenvolver essa competência e consegue facilmente transferir ela às atividades do dia a dia. Um outro ponto fundamental de quem pratica exercícios físicos tem essa disciplina, né, de ser fisicamente ativo, de realmente focar no treinamento físico, é o foco em resultados. Independente de qual seja o objetivo, você está treinando com foco em algum resultado. Seja com o objetivo de hipertrofia muscular, você está com foco no resultado de aumentar a sua massa muscular. Seja com foco em desempenho, você está focado em melhorar o seu condicionamento, melhorar a sua força muscular, sua resistência cardiovascular. Você está buscando melhorar o seu desempenho esportivo, o seu condicionamento físico. Seja com foco no emagrecimento, onde você busca o resultado de reduzir o percentual de gordura, muitas vezes reduzir o peso na balança, em muitos casos reduzir as taxas dos exames, melhorando os parâmetros de saúde. Enfim, sempre está visando um resultado específico. E as avaliações entram como um fator fundamental para a gente saber como é que estão esses resultados, se eles estão sendo atingidos ou não,
quais as estratégias a gente vai precisar mudar. Isso é feito em conjunto, entre o profissional e o cliente. A gente faz a avaliação para saber se a estratégia que a gente está utilizando naquele determinado momento está fazendo com que o cliente conquiste os resultados que ele deseja. Ah, legal, conseguiu resultados satisfatórios, vamos evoluir um pouquinho mais. Ah, agora não foi interessante. Os resultados, por alguma razão, não foram positivos, ou não foram tão bons quanto a gente imaginava. Então, a gente precisa rever a estratégia. Será que a parte da alimentação está bacana também? Senta todo mundo junto, faz um trabalho interdisciplinar para poder desenvolver em todos os aspectos. A parte do treinamento, a parte da alimentação, a nutrição e tudo mais. E aí a parte do acompanhamento é fundamental, fazer essas avaliações e ir acompanhando os resultados. E isso também se transfere para o dia a dia. Se transfere para a parte profissional, para a parte da carreira, e o profissional se torna uma pessoa realmente focada em resultados, focada em objetivos. Vou responder mais uma perguntinha aqui, rapidinho. Já comecei e parei várias vezes a atividade física. Você recomenda que eu tenha um personal para me ajudar? Boa pergunta, boa pergunta. Muitas pessoas não entendem a importância do personal trainer ainda. É uma profissão relativamente nova. Os profissionais de educação física dos anos 90 ainda eram muito reconhecidos, principalmente por conta da educação física escolar e nas academias muito por conta da ginástica, né? Aquele boom da ginástica que teve na década de 80, década de 90, com Jane Fonda, aquele estilo de ginástica aeróbica. E do final dos anos 90 para cá, que foi se desenvolvendo a parte das pessoas valorizarem as academias, valorizarem a prática de exercícios físicos, como musculação, corrida, e vem reconhecendo a importância de ser realmente fisicamente ativo. E dentro dessa perspectiva surgiu o personal trainer como um profissional para dar um acompanhamento realmente individualizado e personalizado. E tira aquele foco das modalidades coletivas e traz para o individual. E aí, dentro disso, várias pesquisas começaram a serem desenvolvidas sobre a importância do acompanhamento profissional. Então, todas as pesquisas mostram que quando a pessoa tem um acompanhamento mais individualizado, um acompanhamento mais específico, os resultados dela são melhores. Então, se comparar um grupo de 10 pessoas com um profissional supervisionando, com um grupo de 4 pessoas e o mesmo profissional supervisionando, esse grupo com 4 pessoas vai conquistar os melhores resultados. A mesma coisa é quando a gente vai cada vez afunilando mais e individualizando mais. Quem treina com personal trainer consegue ter os melhores resultados do que quem treina em grupo. E essa parte da motivação, ela é fundamental também porque muitas vezes a pessoa ainda não desenvolveu aquela competência da disciplina. Então, ela não consegue ainda fazer o que precisa ser feito mesmo quando não quer. E com o personal trainer, pelo menos no início, a pessoa vai realizar porque ela sabe que tem alguém esperando. Ela sabe que marcou hora com alguém, a pessoa tá utilizando o tempo dela, tá utilizando os esforços dela para ajudá-la com os resultados. Então, ela vai lá realizar por conta do compromisso. Além disso, o personal trainer acaba utilizando várias estratégias de periodização. A gente varia periodização linear com a periodização ondulatória, e né, por conta disso, os treinos acabam sendo mais dinâmicos. A gente trabalha várias capacidades físicas de acordo com o dia, de acordo com a periodização, então a pessoa não fica naquele treinamento sempre da mesma forma. Além da parte motivacional do personal trainer em si, com encorajamento verbal, né? Durante os exercícios, fazendo com que a pessoa busque sempre dar o seu melhor, e quando a pessoa consegue dar o seu melhor, logo depois vem aquela sensação de satisfação, e ela quer, e consequentemente, vai conquistar mais resultados, e quer continuar realizando exercícios cada dia mais. Por isso que o percentual de pessoas que abandonam o treinamento quando estão com o personal trainer é muito menor. Então, eu aconselho, sim, mais do que isso, eu encorajo a que você contrate um personal trainer. Seus resultados vão ser completamente diferentes.
Vamos lá, dando continuidade. Falei sobre a parte do foco em resultados, né? Que estava realmente diretamente ligado a essa questão da parte de abandonar as atividades físicas. Então, quem treina com um personal trainer acaba conquistando os resultados de forma mais rápida e de forma mais consistente, realmente, por conta do acompanhamento, de toda essa parte da elaboração do treinamento mais individualizado e mais específico, além do foco em realmente conquistar resultados, superar cada dia mais. Então, essas são competências que a gente observa que as pessoas que se dedicam a uma atividade física, a uma prática regular de exercício físico, visando realmente o desempenho esportivo, elas acabam desenvolvendo essas competências e transferem para o dia a dia, transferem para as outras áreas da vida. Como eu falei, acabam transferindo isso para os relacionamentos, acabam transferindo isso para o trabalho, né? Para a carreira, para o desempenho profissional. Então, é fundamental conectar corpo e mente. E durante o exercício físico, aqui agora eu falo tanto para quem está praticando exercício físico quanto para os profissionais. Na parte do profissional, é fundamental que você consiga fazer o seu cliente conectar corpo e mente. E você que é um praticante, né, profissional da área, você precisa realmente, durante a atividade física, durante o seu treinamento, esquecer momentaneamente do mundo, esquecer momentaneamente dos problemas e estar 100% focado no que precisa realizado, no que precisa ser realizado, né? A sua meta, naquele momento, é realizar aquele treino. Você tem um planejamento, naquele determinado horário, naquele determinado dia, você precisa realizar aquele treino. Então, o seu foco naquele momento é aquilo. E isso também se transfere para o dia a dia. Quando você estabelece prioridades, quando você desenvolve a sua agenda de trabalho, por exemplo, ou agenda de estudo, naquele determinado momento, você vai estudar uma determinada matéria, um determinado conteúdo. Naquele determinado momento, você vai desenvolver determinado projeto e você precisa realmente estar 100% focado naquilo que precisa ser realizado. E no exercício físico é assim. E a gente observa muito em academias, em parques, as pessoas praticando exercício, mexendo no celular, ou assistindo televisão. Isso tira completamente o foco. A pessoa não consegue se dedicar ao que precisa ser realizado. E nós, como profissionais, somos responsáveis por auxiliar os nossos clientes a conseguirem desenvolver essa competência de conectar corpo e mente. Esquecerem realmente do mundo por um determinado tempo, esquecerem dos problemas, esquecerem do celular, que é um grande mal na sociedade atual, um grande bem e ao mesmo tempo um grande mal. Então, precisa deixar ele de lado por um determinado período para poder se manter focado na tarefa que precisa ser realizada. Por conta disso, são fatores que realmente a gente transfere para o dia a dia. São fatores que a gente consegue trazer do exercício físico para as outras áreas da vida. Os relacionamentos, os estudos, a produtividade profissional, a produtividade pessoal, enfim. E queria que vocês deixassem as dúvidas aí. Quem tiver alguma dúvida pode ir mandando. Eu vou aguardar um pouquinho para poder responder. E encorajo vocês a conhecerem mais sobre esses aspectos, né? Conhecerem mais sobre o coaching para a área do treinamento físico, sobre o método Fit Coaching que eu desenvolvi. E aí, encorajo vocês a acessarem os sites. Então, tem o site consciênciacorpore.com.br, onde vocês vão ter conteúdos sobre a área de treinamento funcional, sobre o Pilates, a parte desses aspectos do treinamento. Tem o meu site, guilhermenascentes.com.br, como trainer coach, onde vocês vão ter conteúdos do coaching relacionado aos exercícios físicos e conteúdo de como desenvolver essas competências nos clientes, e vocês que são nossos clientes também vão ter conteúdo de como desenvolver essas competências em vocês, para que vocês possam se manter mais motivados, para que vocês possam realizar as atividades do dia a dia que você precisa no dia a dia, e que possam desenvolver novas competências para realmente conquistar sempre os melhores resultados possíveis. Queria agradecer a todos vocês pela presença. Quem tiver dúvidas ainda pode ir mandando, podem ir mandando.
A gente tem também a página no Facebook, tem as duas páginas, Consciência Corpórea, treinamento personalizado, e a página Guilherme Nascentes, onde vocês também vão ter acesso a conteúdos diferenciados. No blog vocês vão ter acesso a textos, a vídeos, nas redes sociais também textos, vídeos e posts, às vezes mais curtos, mais direcionados no dia a dia, onde vocês vão conseguir acompanhando tudo o que acontece, vão conseguir se manter focados, motivados, buscando os melhores resultados da vida de vocês, tanto no treinamento físico, quanto no desenvolvimento mental e, consequentemente, no desenvolvimento pessoal e profissional. Então é isso. Queria agradecer a todos vocês, deixar um grande abraço. Qualquer dúvida que tiverem, entrem em contato. Pode ser pelas redes sociais, pode ser pelo próprio site, onde tem um e-mail e vocês vão conseguir entrar em contato comigo. Muitas vezes a gente acaba não refletindo sobre o assunto abordado logo de cara, e a dúvida acaba não surgindo nesse momento. Mas depois vocês vão parar, pensar, refletir, os profissionais de educação física vão utilizar isso no dia a dia e vão perceber algumas dúvidas. Então, não precisa deixar para depois. Surgiu dúvida, no momento que surgir, vocês podem mandar a pergunta, acesse o site, acesse as redes sociais, e que a pergunta de vocês eu vou estar respondendo com o maior prazer. Então, um grande abraço, brigadão. Fiquem atentos, tanto nos sites quanto nas redes sociais, para que vocês fiquem sabendo dos próximos hangouts, dos próximos webinários, dos próximos eventos, e fiquem ligados, sabendo de todas as novidades. Um grande abraço e até a próxima.